escritório do Fabrício muito preocupado com essas questões, porque é um escritório multidisciplinar, Fabrício, né? E essa sua forma de confiar nesses seus parceiros especialistas em determinadas áreas, que eu acho que é o grande diferencial dos seus projetos. Sim. Quando a gente fala dessa forma e começa a falar da pedofilia, acho que gera um medo nas pessoas. Mas é uma forma tão simples. Depois que a pessoa consegue, a pessoa participa da sua palestra, são pequenos detalhes que a pessoa muda no dia a dia e dentro de casa. No projeto, se alguns detalhes, eu não preciso gastar muito para fazer isso tudo, né? Isso muda a vida. Sim. Isso mudou a minha. Então, o que eu faço para mim é o que eu quero, o bem-estar para os outros. Por isso que eu faço questão de estar em todos os projetos, os clientes dessa forma. Esse paradigma tem que acabar. As pessoas precisam entender o quão isso para o futuro. O futuro não vai existir mais sem isso. Então, se a gente começar a agregar isso agora, de pouquinho em pouquinho, você não precisa ser radical em tudo. Então, quando os profissionais entenderem que isso tem que ser colocado nos projetos, tudo vai mudar. É a mesma forma de projeto de iluminação, o mesmo custo que você tem, você faz essa transformação. Então, isso é para o cliente. Imagina, eu amo encontrar um cliente na rua e ele era nervoso e de repente ele está super bem e está passeando com a família, coisas que ele não fazia. É uma transformação de vida do cliente. Isso é nossa responsabilidade como profissional. Porque eu acho que a partir do momento que você introduz esse tipo de projeto, você precisa se aproximar mais do seu cliente. Começa porque o briefing ou a entrevista que você vai fazer com esse cliente, pelo menos na parte de iluminação, ela se torna uma anamnese. E isso aproxima você do cliente, porque às vezes você fica sabendo de particularidades que ele não te contaria num briefing convencional. Então você tem a necessidade de saber se existe uma particularidade, se existe idoso dentro daquele projeto que você precisa ter um cuidado melhor para aquele idoso mais atento, porque o idoso ele precisa de uma quantidade maior de luz, né, por conta da retina que vai amarelando. Se tem alguma criança com algum transtorno, né, seja ele um autismo ou um TDAH, a gente já tem que também projetar de uma outra forma. Se existe a necessidade de acordar muitas vezes à noite, né? Então, são muitas particularidades que fazem com que a gente se aproxime mais desse cliente e ele faz parte do processo. A partir do momento que você coloca ele dentro do projeto dessa forma, ele acompanhando o processo, inclusive você baixa a ansiedade do cliente naquela questão, eu preciso entregar logo a obra, não, mas ele entende que precisam ser passados aqueles processos, ele tá junto, né? E você acaba diminuindo essa questão da ansiedade do cliente. Eu tenho um relato de clientes onde a gente aplicou aqui no Guarujá todo esse processo, e que hoje você está falando, né, encontro dos clientes, ele fala assim, nossa, a casa dele ficou um espetáculo de aconchego, a gente atendeu todas as necessidades dele, da esposa dele, né, então a luz e toda o design de interiores abraça e acolhe eles quando chegam, e eles falam assim, a gente teve um problema aqui, porque quando a gente convida os amigos para vir aqui, contemplar o pôr do sol, eles não querem mais ir embora, a casa ficou tão gostosa, tão aconchegante, eles não sabem dizer o porquê, porque existe essa questão também, né, Fabrício? As pessoas entram nos locais, como a gente sabe através da neuroarquitetura, que não existem locais neutros, né? Ou ele vai te impactar de forma positiva ou de forma negativa, não existe espaço neutro. Então as pessoas entram dentro dos ambientes construídos, seja as casas, ambientes de trabalho, enfim, o que for, e elas têm uma sensação sobre aquele ambiente, né? Às vezes, nossa, que gostoso, isso aqui, nossa, gostei desse espaço, ou, ai gente, vamos logo embora, eu tô irritada, não sei o quê. Cada pessoa tem uma percepção. Uma percepção, exatamente. E então, às vezes a pessoa não sabe por que ela está sentindo aquilo, mas é claro que é por conta de tudo que foi construído ali, que de certa forma está impactando a ela, né? Então, para você ver a responsabilidade que a gente tem, vocês como profissionais de arquitetura mais ainda,
né, de estarem projetando uma casa, porque se você vai projetar só focado na tendência, você corre o risco de fazer com que aquela pessoa não se sinta bem na sua casa, fique agitada, irritada, porque às vezes a Pantone do ano é algo que vai remeter aquele cliente a uma sensação ruim que ele teve de repente lá na sua infância, alguma experiência ruim com aquela cor. Então, se você não faz essa anamnese com o seu cliente, você nunca vai saber se aquilo realmente cabe a ele ou não. E é o que você falou, é o Pantone do ano, no ano seguinte. Sim. Eu Como acho que o mais interessante, que eu acho que é o trabalho que o Fabrício ele executa hoje, é extrair a Pantone do cliente. Exatamente. Né? Isso é que faz a diferença lá no final, lá na hora em que ele estiver usufruindo do espaço. Né? Esse feedback que vem do cliente é através da sensação que a casa trouxe para ele. Se é aquele, né? O que eu preciso, né? Então a gente atendendo às necessidades desse cliente, não tem como isso dar errado. Não, e é impressionante, porque nas conversas, no contato com o cliente, às vezes nós percebemos coisas que ele nunca percebeu sobre ele. E aí você coloca no projeto e ele falou, mas eu não te pedi isso. Eu falei, bom, vamos conversar. Porque assim, eu acho legal a gente comentar sobre isso, essa experiência, eu tenho certeza que você já teve muitas vezes. Quando a gente vai fazer essa anamnese, a gente traz estratégias da neuroarquitetura, né, da neuroiluminação, de como extrair do cliente aquilo que nem mesmo ele sabe responder. Então você vai perguntar para ele assim, que cor você gosta? Aí ele vai pensar, eu acho que eu gosto de azul. Mas na hora que, por exemplo, você aplica a estratégia para entender realmente que cor que ele gosta, você vai ver que às vezes é outra. Então você faz isso através das imagens, né? Você mostra imagens diferentes, então você vai vendo, você gosta disso ou disso, e aí você chega num resultado que às vezes nem mesmo ele sabia. Então você pode adaptar a sua casa, a casa do cliente, por exemplo, para uma tonalidade de uma determinada estação, porque é onde ele se sente bem. Eu gosto do outono, eu gosto da primavera. E como que você faz para saber, o cliente te responder se ele gosta do outono, da primavera? Isso vem do inconsciente e através das técnicas da neuroiluminação, de imagens e algumas perguntas estratégicas que você tira do cliente o que nem mesmo ele sabe dizer. Você gosta de que estação? Eu acho que eu gosto do verão. Não, mas vamos ver realmente o que o seu inconsciente está trazendo pra gente. E aí você é muito mais assertivo, porque se ele se sente bem no outono ou na primavera e a casa tiver aquela atmosfera, por exemplo, no outono, tons mais terrosos, né, de folhas secas, você é muito mais assertivo, porque ele vai estar sempre com aquela sensação daquela estação do ano que ele se sente bem, né? E é muito assim, eu tenho uns dos últimos clientes que foi bem focado nisso, foi muito engraçado. Aí eu apresentei como ele gostava, mas eu tinha outro projeto do lado, só para ele entender que aquilo não era o gosto dele. E ele se assustou, ele falou, foi isso que eu te pedi? Eu falei, agora olha isso. Aí ele falou, sou eu. Eu falei, então, nem sempre o que você fala é a percepção, é você. Então é muito bom isso. É isso aí. Eu tenho cada vez mais tentado levar para o escritório. Hoje não sou eu, hoje é um grupo que trabalha. É isso, é que as pessoas consigam perceber, entender. Cada cliente é diferente. E perceber quem é o cliente.